Sejam bem-vindos a esta audiência pública com o tema Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Solicitamos aos participantes que mantenham seus celulares em modo silencioso. Convidamos para compor a mesa o presidente da Comissão de Atenção à Pessoa Idosa, deputado Ricardo Quirino. Convidamos para compor a mesa deputado estadual Coronel Adailton. Delegado da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, Dr. Moacir Tomás Souza Filho. Promotor de Justiça da 30ª Promotoria, Dr. Wagner Gerson Garcia. Presidente do Conselho Estadual do Idoso, Luciana Mota. Registramos a presença das seguintes autoridades: vereador de Goiânia, Isaías Ribeiro. Vereador de Aparecida de Goiânia, Marcos Miranda, representante do prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano. Diretor de Cultura da Assembleia Legislativa, Juliano Santana, representante do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto. Presidente da Câmara Municipal de Planaltina, vereador Raimundo Goods. Presidente do Conselho Municipal do Idoso, Irmã Valdeci. Presidente da Associação dos Idosos do Setor Serrinha, Luzia Antônia. Presidente da Associação Bom Viver do Setor Fim Social, José Pretinho. Conselheiro Fiscal da Associação Bom Viver do Setor Fim Social, Natal Moura. Secretária da Associação Bom Viver do Setor Fim Social, Aparecida Benedita. Servidora da Casa e palestrante sobre a terceira idade no estado de Goiás, Maria Aparecida. Grupo Signos UNAT, da Universidade Estadual de Goiás. Com a palavra para dar as boas-vindas o deputado Ricardo Quirino. Que bom. Bom dia. Sejam todos e todas bem-vindas a esta casa, mais uma vez. É uma honra tê-los aqui. Que esta cerimônia de hoje, essa audiência possa ser bem produtiva e tudo que for falado através do nosso doutor Moacir, que eu já cumprimento, doutor Moacir, delegado da Delegacia do Idoso de Goiânia, e também o doutor Wagner. Tá, doutor? O bate-papo vai ser entre o senhor e o delegado, e a doutora Adriana vai só falar da parte que nos cabe, né? Mas eu queria cumprimentar a mesa na presença aqui do nosso deputado, Coronel Adailton. É uma honra, né, deputado, estar aqui com o senhor aprendendo, sempre ao lado, e nós dois, naturalmente, juntamente com o nosso diretor de cultura, representando o nosso presidente Bruno Peixoto, que é sempre bom falar, que tem sido um deputado diferenciado na atenção à pessoa idosa aqui. Todas as proposições que chegam até ele queriam dar andamento, faz isso, faz aquilo outro. Isso é muito importante para a gente. Cumprimentar ali meu amigo pastor Cardoso, que coordena também um grupo tão importante, o Arimateia, obrigado, de conscientização também política, que envolve tudo isso, né? Violência, trabalho, enfim. Enfim, cumprimentar a todos. Sintam-se todos cumprimentados. Nosso amigo jornalista Branquinho, da TV Record, que eu vi por aí. Branquinho, está ali, Branquinho? Muito obrigado, tá? A TV Record, que também está cobrindo aqui a nossa cerimônia. Cumprimentar também o nosso promotor de justiça, um amigo, o doutor Gerson, que a primeira vez, logo depois da eleição, procurei o doutor Gerson, com uma conversa muito boa, me passou muitas orientações. E eu falei para o doutor Gerson: doutor, venci as eleições, então o gabinete seja uma extensão da promotoria. Muito obrigado, doutor Gerson. Cumprimentar a nossa vice-presidente, representando a presidente,
minha amiga Luciana, de muito tempo, de corre-corre, trabalho, enfim, uma pessoa diferenciada na política para a pessoa idosa. Está aberto, então, está aberta a nossa audiência e que todos saiam daqui felizes por tudo aquilo que será debatido. Coisas muito importantes. Obrigado a todos. E agora comigo, né? Vamos em frente. Eu queria propor, de uma maneira muito especial, né, a desculpa, cumprimentar todas as mulheres também na presença da minha esposa ali, a Fátima Quirino. Fica de pé aí, Fátima. Eu não posso cometer uma violência dessa logo no dia de hoje, né? Né, dona Rosa? É queda mortal, né? Ainda bem que ela não luta artes marciais. Falar em artes marciais, tem o professor Cleiton aí, que é um lutador. Fica de pé, só pela altura, eu não vou querer te enfrentar. Ele faz um trabalho social muito bacana. Eu quero abrir a palavra aqui ao coronel Adailton. Nós temos aqui 3 representantes da segurança pública. Eu entendo o seguinte, o Ricardo Pato, que também é um ex-policial, também representante da segurança pública, nosso chefe de gabinete. Eu entendo o seguinte, doutor e todos, falar de proteção, falar de prevenção, falar de enfrentamento, eu defendo o enfrentamento através de conscientização, que é o tema do Junho Violeta e também do dia 15, que foi ontem, que é uma data instituída pela ONU e não por nós, é Dia Internacional de Conscientização à Violência que Sofre a Pessoa Idosa. Eu queria já franquear a palavra aqui, e como nós estamos uma hora avançada, e eu entendo que sempre eventos onde temos pessoas idosas tem que ser breve, mas eu queria franquear a palavra à nossa querida vice-presidente do Conselho Municipal, que é a minha amiga, deu um nó aqui, Luciana, acabei de falar sem ler o nome, e da minha parte é isso, bem rápido, que eu quero ouvir o doutor Moacir num bate-papo, o doutor Gerson, eu quero que fiquem à vontade para fazer aqui, igual a novela, né? Aqueles programas assim da Record, fala um, fala outro, o coronel Adailton também, eu sei que está havendo um evento gigantesco da Polícia Militar aqui, das Forças de Segurança. Então, coronel, se o senhor quiser falar agora, mas se o senhor puder ficar o tempo que o senhor puder, o debate entre... Então, Luciana, aguarda um pouquinho, o coronel falar, nosso deputado, tá bom? Vocês já viram que está um movimento de policiais muito grande aqui hoje, e eu pensei que estavam vindo todos para a nossa audiência. Fica à vontade, coronel. Muito obrigado ao nosso presidente, deputado Ricardo Quirino. Uma grata satisfação, um ganho que a população de Goiás teve e também a Assembleia Legislativa na eleição do nosso deputado Ricardo Quirino. E eu não vou citar nomes aqui, não, já que ele falou que meu tempo é exíguo, então cumprimento toda a mesa na pessoa do nosso presidente. Eu tive a grata satisfação de ter sido convidado por ele e ser membro titular dessa comissão. Comissão que nós criamos aqui na casa através de um requerimento, um projeto de resolução exatamente do deputado Ricardo Quirino. Ao ser eleito... Tá bom. Ao estar eleito, a primeira coisa que ele disse foi: nós precisamos criar a comissão aqui na Assembleia Legislativa em atenção à pessoa idosa. E o presidente Bruno Peixoto atendeu de pronto, né, doutor Juliano? Vamos fazer. Coronel, prepara o projeto, vamos fazer isso aqui. Eu tive a honra de relatar esse projeto e fazer parte dessa comissão me honra muito. Então, na pessoa dessas meninas e meninos que estão aqui na frente, eu quero cumprimentar todos que estão aqui nessa audiência pública. E parabenizar o deputado Ricardo Quirino, nosso presidente da comissão, pela iniciativa. E não apenas essa, viu, gente? Ricardo tem andado o estado todo, é bom que todos tomem conhecimento, tem andado o estado todo, onde eu posso, eu acompanho. Eu tive a honra de recebê-lo em Anápolis recentemente, com audiências mais ou menos dessa natureza. A gente precisa muito discutir esse assunto, embora às vezes ele seja um pouco duro, seja um pouco complexo, mas nós precisamos discutir, porque é discutindo que nós chegaremos às soluções, às melhores soluções. Tendo aqui um delegado que atua especialmente nessa área de atenção à pessoa idosa, o promotor que, se está aqui, certamente é especialista na área, convidado do deputado Ricardo, a Luciana, que é a vice-presidente do Conselho Estadual, e eu estou aqui, enquanto policial militar. Essa corporação que eu servi mais de 32 anos,
Reforçando o que o deputado Ricardo disse, nós estamos recebendo mais de 1.000 policiais hoje, ali no auditório Carlos Vieira, para também um seminário voltado à atenção e conscientização em relação aos crimes de assédio sexual, de assédio moral e autoextermínio. A nossa corporação, embora a gente atue muito com disciplina, hierarquia, rigidez, cidadania, civismo, não está alheia a isso. Ocorre na comunidade toda, nós somos responsáveis pelo cuidado, por zelar da comunidade, mas também ocorre dentro da nossa corporação. E nós estamos trabalhando no sentido de enfrentar de perto isso, encarar de frente, porque é só assim que a gente consegue melhorar as condições. E eu tenho plena convicção que o deputado Ricardo Quirino propôs essa audiência pública, e por isso fiz questão de estar aqui, que o objetivo é discutir o assunto, é chegar a bom termo, é buscar as orientações das autoridades da área, na medida do possível, entender as pessoas que já sofreram algum tipo de violência, de saber o que ocorre no seio familiar, que a maioria das vezes é no seio familiar, para a gente poder combater. A Assembleia Legislativa, aqui eu posso dizer em nome do nosso presidente, deputado estadual Bruno Peixoto, está e estará sempre de portas abertas e pronta. Os nossos equipamentos são públicos, são da população, são das crianças, dos jovens, dos adultos e, principalmente, nós precisamos cuidar das pessoas idosas. Eu falei na entrevista aqui agora, junto com o meu presidente, e às vezes fica parecendo que é duro demais. Mas nós outros que estamos aqui, que nos consideramos jovens ou apenas adultos, se não quisermos ser idosos, precisamos ir falar com Deus mais cedo. Então, nos preparemos, nos cuidemos cada vez mais e melhor dos nossos idosos, porque esse é o nosso caminho. E nós queremos chegar a essa melhor idade da melhor forma possível, conscientes, trabalhando muito em prol de cuidar, de zelar. A palavra é essa, é zelar cada vez mais e melhor da pessoa idosa. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Já estamos aí. Signos é bacana, eu falei para o Ricardo aqui, para o nosso deputado. Está muito animada essa turma, hein? Então vamos participar dos eventos dos signos. Muito obrigado, gente. Discussão. Obrigado, nosso deputado Coronel Adailton. E participando do evento ali, vai ter que dançar, hein? O senhor que é um atleta, né? Eu queria convidar para compor a mesa a nossa secretária municipal de Assistência Social de Goiânia, Desenvolvimento Humano, que é a nossa querida Maria Velone. Já está por aqui. Ah, já está aqui? Mas esse pessoal do município é rápido, né? Essa camisa aí também é alusiva? Olha aí. Oh, fica de pé. Olha, Junho e Violeta. É isso aí. Obrigado. Mas, olha, já está... Que pessoa fantástica, faz um trabalho muito bacana, trabalho profissional de primeira linha, estava no governo federal e hoje está nos abrilhantando, doutor, participando ali, trazendo uma nova forma de trabalho, de visualizar a questão humana e social, representando também o prefeito, nosso prefeito Rogério Cruz. Muito obrigado, tá bom? Eu vou passar a palavra, então, à nossa Luciana. Olha, é representando a secretaria, né? É presidente, pronto, o conselho, né? Luciana, fica à vontade. Ao doutor Adson. Bom dia. Está desligado. Gente, é um prazer estar aqui, ver essa plateia, né, aqui, e a gente está discutindo que é uma das causas assim que eu luto muito, que é sobre, né, a qualidade de vida das pessoas idosas. Eu quero parabenizar aqui o deputado Quirino por esta audiência e muito mais por ele ter criado essa comissão especial da pessoa idosa aqui no nosso estado, nesta casa, na Assembleia, que nós não tínhamos e faz muita falta, né? Então, assim, eu quero parabenizar toda a equipe dele, né, por essa... e toda a equipe, tanto dele lá do deputado, como também de quem faz parte desta comissão. Comissão extremamente necessária, né? Já estou há alguns anos na causa da pessoa idosa. Como sempre o deputado Quirino gosta de lembrar, de alguns anos ele me viu realizando um seminário e ele conta que me via correndo muito pelo auditório, né, para conseguir organizando sobre essa causa, né, da pessoa idosa. Eu sou servidora efetiva da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
Estou no Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. O presidente chama-se Adson, né? Hoje ele não pôde estar presente e eu vim representando. Quero que todos aqui contem conosco, que contem com o Conselho Estadual, né, da Pessoa Idosa. E já fizemos uma reunião, que viemos eu, né, e o Adson, com ele, falamos que uma das nossas causas também é criar conselhos municipais da pessoa idosa em todos os municípios do nosso estado. Nós temos essa bandeira, viu, Maria Evelônia? Precisamos de ajuda, né? E precisamos de ajuda muito aqui da Assembleia, porque o conselho ele é criado por lei e quem recebe as denúncias de violências, está escrito no Estatuto da Pessoa Idosa, são os conselhos. Né, este ano, nós recebemos, de janeiro a maio, 750 denúncias de violências contra a pessoa idosa, de todos os vários municípios do estado. E todas elas são encaminhadas para o Conselho Municipal daquele município, para que tenha o acompanhamento necessário e articulação com as políticas públicas daquele município para organizar e para ver que encaminhamento poderá ser dado. Então, é um prazer estar aqui, conte conosco e muito obrigada. Ok, obrigado. Nossa presidente, né? Na hierarquia, por exemplo, o governador, tem um governador, que é o nosso governador Ronaldo Cado, o vice-governador Daniel Vilela, o nosso prefeito Rogério Cruz, que não tem vice. Mas nós chamamos, né, coronel, quando encontramos com o vice-governador, chamamos governador. Encontramos com o vice-prefeito, chamamos prefeito. É presidente, tá bom? Obrigada. Então, aqui para a sua saudação, nossa secretária Maria Evelônia. E logo em seguida, a gente vai começar o nosso debate aqui entre os 3 especialistas da segurança pública e que tem muito a nos acrescentar. Queria só registrar também a presença da executiva da Associação Cristã. Cadê meus óculos? Desculpa aí, tá? Às vezes eu tento, mas é a idade. Ó, melhorou. Associação Cristã de Desenvolvimento Humano, o senhor João Vitor. Onde está? Seja bem-vindo. Tá? Pessoas importantes têm que usar o óculos para ler a letra com maior. Né? Obrigado. E também toda a executiva secretária do Rede Centro de... Aqui ficou assim, um pouquinho complicado, mas a nossa artista Tânia Neco está fazendo uma exposição. Tânia, por favor, com a sua família, tá? A filha, o cunhado e o marido. Podia ficar de pé, Tânia? Ela é responsável por aquela exposição Sorrisos Não Envelhecem. Muito bonita, tá? Muito bonita a semana toda. E eu já fiz uma proposta para ela. Eu falo muito que os nossos olhos também não envelhecem. Então, é a próxima sugestão de exposição. Fique à vontade. Obrigado pela presença. Nossa secretária, a senhora tem a palavra para a sua saudação. Bom dia. Não, peraí. Vamos de novo. Bom dia. Bom dia. Ah, esse é o povo que eu conheço. Deputado Quirino, quero, em seu nome, cumprimentar toda essa mesa, que é composta de pessoas que já conheço e que admiro. Luciana é uma amiga já de muito tempo e que tem essa causa, né, da proteção à pessoa idosa como marca na sua história de trabalho. Então, obrigada, Lu, por essa parceria. Quero aqui, em nome do nosso prefeito Rogério Cruz, da nossa primeira-dama, Thelma Cruz, dizer que a nossa secretaria conta, inclusive, com um cargo, né, que é direcionado à atenção à pessoa idosa. Nós temos a política de assistência social, que tem, tanto na proteção básica quanto na proteção especial, essa defesa, esse cuidado com a pessoa idosa. E nós acompanhamos todas as fases da vida de uma pessoa, né, desde o seu nascimento até o óbito, ali quando temos também a central de óbitos na nossa secretaria. E por isso eu quero mencionar, não sei se ele está aqui, mas eu faço questão, o deputado Ricardo Quirino, de mencionar que nós temos um vereador aqui em Goiânia, o vereador Isaías Ribeiro, que está propondo na Câmara de Vereadores a Comissão da Primeira Infância. E cuidar da primeira infância
também significa dizer que pensa na pessoa idosa. Porque se essa criança é cuidada, ela quebra o ciclo da violência, quebra o ciclo da pobreza, e nós vamos ter idosos, cidadãos, realmente sendo respeitados pela sua história. Porque nós precisamos quebrar esse paradigma de que o idoso tem que ser, né, colocado de lado. Não, o idoso tem que ser respeitado pela sua história, é cuidar de quem sempre cuidou. Quantos são os meus alunos que eu tenho que, por vezes, têm 60 anos, têm 50 anos, e por quê? Que só ali foram para a faculdade? Porque primeiro foram criar e colocar seus filhos para se formar, para ter uma profissão. Quantos idosos aqui em Goiânia participam da EJA, né, da educação para jovens e adultos, e que diz assim, secretária Maria Ivelônia, agora eu enxergo. E aí, eu, claro que pensando que, assim como o deputado Quirino, é por conta da questão dos óculos, e a pessoa continuou e disse, eu agora sei ler, eu agora consigo saber qual ônibus que eu posso pegar, qual é o destino que eu vou. Então, isso faz com que mude a vida dessas pessoas. E o nosso compromisso com a gestão do prefeito Rogério Cruz é um compromisso de apoiar os idosos, seja nos serviços de convivência, para que tenham a questão da convivência comunitária, seja no sentido do lazer, quando nós fazemos aquelas atividades como ontem fizemos lá no zoológico, seja na questão cultural, quando incentivamos que os idosos possam demonstrar suas habilidades culturais. E também, aqui está o nosso querido promotor, o doutor Wagner, que sabe do nosso esforço agora de fazer de Goiânia a capital amiga da pessoa idosa, quando respeita também no sentido de acolhimento, de ter uma ILPI para aqueles idosos que, por algum motivo, não podem mais estar com suas famílias. Mas também nós estamos buscando, deputado Ricardo Quirino, abrir o centro-dia, porque muitos idosos não precisam ir para uma instituição de longa permanência para idosos, uma ILPI, se tiver onde ficar no momento em que o seu cuidador, geralmente o cuidador familiar, está trabalhando. Então, sabemos que a ILPI é importante, estamos buscando as parcerias necessárias para inaugurar a ILPI, mas nós também sabemos a importância do centro-dia para evitar institucionalizar quem não precisa sair de perto da sua família. E, para além disso, temos buscado trabalhar, seja com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, a questão do respeito à pessoa idosa. A questão do respeito a toda essa história de vida que as pessoas têm, inclusive promovendo encontros intergeracionais, para que um idoso possa, por exemplo, dizer para um adolescente em conflito com a lei, que está ali cumprindo uma medida, falar da sua história de vida. Às vezes, nós, assistentes sociais, os psicólogos, todo mundo atende. E não muda a história de vida do adolescente. Aí vai um idoso, com a sua simplicidade, orienta aquele adolescente e ele compreende, ele respeita aquela história e aquilo modifica a vida dele. Então, a gente precisa ter esses momentos intergeracionais, fazer essas trocas. Nós agradecemos imensamente, deputado Ricardo Quirino, por a existência dessa comissão. Nós sabemos, e eu, como assistente social que sou, sei que se hoje a gente tem vagas para idoso dentro de um ônibus, se nós temos gratuidade da passagem interestadual, foi porque pessoas lutaram por isso. Então, essa comissão, ela certamente dará muitos frutos. Conte com a secretária Maria Ivelônia, conte com a assistente social Maria Ivelônia e conte com a gestão do nosso prefeito Rogério Cruz. Muito obrigada.
Obrigado, secretária. E vamos contar mesmo, né? Vamos fazer uma comissão aí para a gente ir lá. E o nosso prefeito, certamente, que enfrentou uma luta muito grande, né? Eu tiro o chapéu para todos os gestores que enfrentaram a pandemia. Todos os gestores municipais que enfrentaram a pandemia e conseguiram sobreviver a essa situação que ninguém esperava, eu tiro o chapéu para todos eles. E a gente vai contar muito com o nosso prefeito Rogério Cruz. Eu queria apenas também registrar a presença da nossa irmã Valdeci, podia ficar de pé, nossa presidente do Conselho Municipal, uma amiga. O vereador Jailton Batista, também lá de Planaltina, com o presidente, meu amigo, o vereador, fica de pé, os dois vereadores vieram lá de Planaltina, de Goiás, nosso querido entorno. Pode chamar ele de vereador Goods. Obrigado, presidente. Presidente da Câmara, acompanhado ali do vereador. Bom, eu vou passar a palavra agora para o doutor Moacir, sempre enfatizando. Nós estamos no Junho Violeta, junho, mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. O Dia Mundial foi ontem, mas nós fizemos requerimento, doutor Wagner, para a sessão hoje, exatamente para não confrontar, até porque todas as sessões estavam sendo realizadas na quinta-feira pela manhã. E ontem a sessão legislativa foi realizada à tarde, né? Então, muito bacana. E vai ser aqui um bate-papo. Doutor Moacir, juntamente com o coronel Adailton, com o nosso promotor, doutor Wagner, podem interpelar um ou outro. Vai ser algo importante desses 3 especialistas para falar sobre violência, prevenção e casos que os senhores certamente têm acesso que nós jamais poderíamos imaginar. Doutor Moacir, que honra ter o senhor aqui, prontamente atendeu o nosso convite. Queria fazer até uma ressalva. Nós convidamos também o doutor Vanderick, delegado da delegacia de Anápolis, que é uma pessoa muito bacana, um grande amigo, mas por ele não teve condições de estar aqui conosco. Queria fazer esse registro da ausência do nosso delegado de Anápolis por circunstâncias que aconteceram. Ele falou, não vou poder estar, mas gostaria muito, da próxima estarão juntos. Doutor Moacir, alusivo ao tema, é com o senhor. Fica à vontade com os especialistas. Bom dia a todos. Senti firmeza, igual a nossa secretária aí pediu, né? Quero cumprimentar aqui o deputado Ricardo Quirino, cumprimentar o coronel também, o deputado coronel Adailton, o doutor Wagner, nosso promotor, muito parceiro aí da Delegacia de Atendimento ao Idoso, secretária Maria Velônia, Luciana, do Conselho Estadual, e não posso deixar de fazer o registro, né, e cumprimentar todas as mulheres na pessoa da nossa guerreira, irmã Valdeci, do Conselho Municipal, que muito tem se envolvido, muito tem se dedicado, muito tem se engajado, né, nessa causa, nessa temática. E aí, deputado Ricardo Quirino, eu quero já, desde então, agradecer o convite e parabenizar, certo, a comissão, essa comissão que é nova, né? Comissão de Atenção à Pessoa Idosa, pela postura de deferência e de respeito com essa temática, que a gente sabe que é uma temática muito sensível, né? Quando a gente vai evidenciar, vai discutir sobre a causa da pessoa idosa, não só a violência em si, né? Queria muito vir aqui para a gente falar não só da violência em si, mas falar do que pode ser feito para evitar, né, essa violência, esse trabalho preventivo, que isso depende, claro, né, de políticas públicas inclusivas, efetivas, de legislações também da mesma natureza, da participação da sociedade, da participação das forças, claro, da rede de proteção, o judiciário, o Ministério Público. Mas a gente sabe que não se exclui, né? Essas políticas públicas, esse trabalho preventivo, não exclui o trabalho também de, digamos assim, de repressão aos casos, à incidência de violência. Eles se complementam, na verdade. E, como Polícia Civil, na Delegacia Especializada no Atendimento a Idosos, a gente tem recebido muitas, mas muitas denúncias. Principalmente porque isso tem incrementado de um ano para o outro. Porque a porta de entrada hoje das denúncias ela tem se diversificado. Acho que o Disque 100 hoje ele tem facilitado e viabilizado que a denúncia chegue não só às forças de segurança pública, né, mas à rede de proteção como um todo, porque ela preserva o anonimato. Muitas vezes o denunciante não quer se envolver. Muitas vezes o denunciante não quer que o seu nome esteja ali e ele seja chamado até para ser testemunha, né?
Mas com esses canais que preservam o anonimato, principalmente o Disque 100, inclusive a gente tem um WhatsApp também na delegacia, o vizinho, um amigo, um parente que não quer se envolver hoje tem essa oportunidade de denunciar. E isso a gente tem notado que tem incrementado muito. Só até maio nós recebemos 588 denúncias de violência. Os carros-chefes são violência patrimonial e financeira, né, que se envolve, que é aquele caso que o idoso ele é vítima, certo, daquela pessoa que se diz que vai cuidar das finanças do idoso, da aposentadoria do idoso, dos bens do idoso, e passa, na verdade, a desviar o caminho, né, e não utilizar aquele benefício, aquelas rendas, aqueles bens em proveito do idoso. Pelo contrário, vai abusar da confiança que o idoso depositou, que a idosa depositou nele, e vai passar a utilizar para fins pessoais, induzindo, às vezes, o idoso, a pessoa idosa, a outorgar a procuração para desfazer de um bem, induzindo o idoso, a pessoa idosa, né, a fazer empréstimos, pensando que vai ser revertido em proveito da pessoa idosa, mas, na verdade, lá na frente, a vítima vai estar endividado, recebendo 40%, 50% do que recebia, passando necessidade porque não vai ter o mínimo para as condições básicas materiais de sobrevivência. E aí, depois que já se envolveu, que já está nessa situação, é que a denúncia vai aparecer, entendeu? E que a gente vai investigar e que a gente vai responsabilizar. Então, a violência patrimonial e financeira hoje, ela é um dos carros-chefes, certo? Que chega à delegacia de polícia. Depois vem os maus-tratos, que os maus-tratos não é só a ofensa à integridade física, não. É psicológica mesmo, emocional, entendeu? Nós tivemos um caso de semana passada, recentíssimo, que a gente prendeu, infelizmente, em flagrante, um filho, porque já fazia muito tempo que esse filho coagia, violentava psicologicamente, pressionava a mãe a se desfazer da sua aposentadoria, dos bens de dentro de casa, itens mínimos, televisão, panela, botijão de gás, para sustentar o quê? O vício em droga, entendeu? A mãe tentou várias e várias vezes internar ele, mas o filho ia lá, passava pouco tempo, saía, entendeu? A mãe já não, ela chegou assim de uma maneira tão desesperadora na delegacia, secretária Velônia, que a gente se sensibilizou tanto que eu digo, foi quando a última vez que ocorreu? Foi ontem à noite, vamos lá agora. Foi quando a gente autuou em flagrante, porque a mãe já estava desesperada, estava faltando o mínimo para ela poder comprar as coisas básicas, porque quando acabava o dinheiro para sustentar o vício naquela tarde, no dia seguinte, mais uma vez ele ia lá. E o mais assim, que comoveu a gente é que ela se isolava no quarto dela, e ele ia lá e batia na porta, arrebentava a porta, entendeu? Para ver se ela conseguia passar algum valor para ele sustentar o vício. Então, assim, essa violência não é só física, não é violência psicológica mesmo, psíquica, para deixar a mãe, o pai amargurado, sentido, entendeu? E ao ponto de ter que procurar a força de segurança, procurar os órgãos para a gente tentar, pelo menos naquele momento, neutralizar, entendeu? Aquela violência. Claro que a gente queria muito trabalhar para que esses laços familiares fossem reconciliados, fortalecidos de outra forma, que as forças de segurança não ingressassem, né, não tomassem o papel de protagonista. Mas quando chega uma situação dessa, a gente tem que apurar, a gente tem que responsabilizar. Então, além dos maus-tratos, violência financeira e patrimonial, por último, nós temos o abandono, né, que o abandono também é um dos carros-chefes. E o abandono, o deputado coronel Adailton, não é o abandono na residência propriamente dita, não, é o abandono no abrigo. A gente faz visita nos abrigos, nas instituições de longa permanência para os idosos, e a primeira coisa que a gente vai perguntar ao coordenador do abrigo é: os familiares têm vindo? Os familiares têm acompanhado? Ou deixou aqui a pessoa idosa e vazou? Só faz o pagamento mesmo? Isso a gente se preocupa muito, e a gente sabe que tem muitos casos, nós já pegamos casos de idoso que está lá há 5 anos, e a família só faz o pagamento, mas não visita o idoso. Então, esse é um crime. O abandono, não só no lar, né, na residência, mas o abandono nos abrigos, abandono em hospitais. A gente recebe muita denúncia das unidades de saúde, ligam para a gente que o familiar deixou o idoso lá no posto, lá no cais, e fugiu, e saiu. Não quer saber como é que vai ser o atendimento dele, e como precisa de um acompanhante para ir para um hospital, a família não aparece. Então, infelizmente, essa parte do abandono também ela é muito, muito incisiva, e isso tem acontecido muito, certo? Como denúncia, né? Na verdade, na delegacia de atendimento ao idoso.
E aí já quero aproveitar essa questão dos abrigos, e aí mais voltando à linha da política pública em si, a gente está precisando muito, viu, secretária, de LPIs governamentais, pelo menos 1 ou 2, centros-dia. A gente recebe denúncias de abrigo, de abandono do idoso, a gente vai lá visitar o idoso, a gente tem que ir lá ouvir o idoso, ver o que realmente acontece. O idoso não quer sair de casa, e a gente tem que preservar esse direito dele de ele querer morar sozinho mesmo. Mas aí a gente vai dar um puxãozinho de orelha nos familiares, que tem que visitar, que tem que acompanhar, que tem que estar próximo. E aí a gente fala para a pessoa idosa e para os familiares, por que não leva, então, para um abrigo? O idoso ou a idosa já dá um pulinho ali e diz, não, eu não quero ficar institucionalizado, não quero me abrigar, não. Se for para passar o dia, eu quero. Então, o centro-dia ele é fundamental também, porque tem muitas pessoas idosas que não querem sair da sua casa, não querem deixar de pernoitar no seu lar, na sua residência, entendeu? Com a sua família. Mas se for para passar o dia interagindo no centro-dia, ele quer, ele se dispõe a participar, mas, infelizmente, a gente tem limitações porque, em Goiânia, principalmente, a gente tem poucos, né, casos desse tipo. A gente vai para a OVG, nós temos lá o Sagrada Família, são pouquíssimas vagas e, salvo engano, a última vez que a gente foi lá e perguntou, tinha uma fila de 300 pessoas aguardando, entendeu? Alguém sair, infelizmente, podemos até dizer, alguém morrer, na verdade, algum idoso morrer, alguma idosa morrer, para que a fila ande, entendeu? Então, a necessidade hoje de instituições de longa permanência, de centros-dias hoje, é fundamental, viu, deputado? Para que a gente tenha esse trabalho inclusivo, né? Esse trabalho de tentar trazer o idoso para essa interação, para esse programa social, e não chegar ao ponto, né, de a gente ter que responsabilizar os familiares. Por fim, não posso deixar de registrar que, se a violência aconteceu, e aí eu tenho certeza que cada um de nós aqui já tomou conhecimento de alguma violência contra uma pessoa idosa, ou no condomínio, ou na sua rua, ou dentro da família, ou no laço de amizade que você tem, certamente você já tomou conhecimento, entendeu? E não só tome conhecimento, registre, faça a denúncia. Não caia na conversa de que não vai dar em nada, certo? De que não vai ser encaminhado nenhum procedimento. Porque das 588 denúncias que nós recebemos até maio, 259 a gente apurou e foram procedentes. Não vou dizer que a gente já apurou as 588, que ainda tem coisa para apurar ainda, entendeu? E aí eu quero já reforçar que a nossa equipe lá na delegacia poderia ser o triplo, 10 vezes maior, que mesmo assim não iria fazer jus ao respeito e ao cuidado que a gente sabe que a pessoa idosa tem que ter na hora de que chega uma denúncia dessa. Mas a gente tem vestido a camisa, a gente tem arregaçado as mangas para apurar, principalmente aqueles casos de violência física, psíquica e violência patrimonial. Então, dessas 588, 259 foram apuradas, se transformaram em inquéritos, desses inquéritos foram indiciados e responsabilizados, entendeu? A gente sabe que o ideal era que a gente reconciliasse a família, mas, infelizmente, meus amigos, os mais envolvidos, os mais, digamos assim, os que estão ali mais próximos ali dessa violência, estão ali no seu familiar. É o filho, é a irmã, é o irmão, é o primo. Infelizmente, às vezes, um cuidador, uma cuidadora, entendeu? Que, quando chega na delegacia, a gente vai tentar investigar, a gente vai apurar, a gente se depara que são pessoas muito próximas. E aí cabe a gente ter que investigar mesmo e responsabilizar quem tem que responsabilizar. Então, assim, o destaque que eu quero fazer aqui, para o final, é o registro da denúncia, certo? Registre, denuncie. Os canais hoje eles estão bem vastos, principalmente o Disque 100. Chegando lá, a gente vai catalogar e tentar direcionar o mais rápido possível para que essa denúncia seja diligenciada, apurada, e a gente vê se é procedente ou não para a gente instaurar inquérito e ver as responsabilidades. Muito obrigado. Obrigado, doutor Moacir. Eu tenho certeza que o doutor Wagner tem muita coisa a falar, como o doutor Moacir comentou sobre denúncias, e denúncias é com o Ministério Público. Mas antes, doutor Wagner, deixa eu provocar o coronel Adailton, e olha só como é importante uma audiência. O doutor Moacir falou sobre a questão da violência familiar. E me veio aqui uma ideia de uma situação que eu conversei com um amigo há um tempo e lembrei. Coronel Adailton, quero provocar o senhor, né,
Primeiro, para que a gente possa apresentar um projeto de lei em relação a isso, doutor, para que nos condomínios seja fixado placas de canais de denúncia de violência contra a pessoa idosa. Vamos apresentar junto esse projeto, sendo aprovado, então todos os condomínios vai ter que ter a placa lá, canais de denúncia, Disque 100, vamos apresentar junto? O senhor pode fazer o projeto. E outra coisa, doutor Wagner, eu sei que o senhor está aí, né? Provocar aqui o coronel Adailton, essa primeira sugestão, anotei aqui. E outra coisa, a Polícia Militar, ela é aquela polícia que está bem mais próxima, né, delegado? Tá? Policiamento extensivo, então 190, como a população cresce, também os crimes contra a pessoa idosa nas vias urbanas, assalto, aquelas pegadinhas, saída de banco, isso acontece muito. Linha de ônibus, essa coisa toda. Tem ali um policial militar, não precisa nem falar com o 190. Pode se dirigir aqui, pode ou não pode? Falar com o policial na hora. Fica à vontade, o doutor Wagner daqui a pouco vai falar sobre denúncia. E podem dialogar. Coronel Adailton, tem a palavra. Eu quero... Obrigado, presidente. Eu quero contribuir um pouco com a fala do doutor Moacir, nosso delegado especializado, e aumentar um pouquinho mais a responsabilidade do nosso promotor aqui, doutor Wagner, no sentido de esclarecimento. Mas a contribuição que eu trago é exatamente por ter servido a Polícia Militar durante mais de 32 anos e enfrentado muito de perto essa situação. E em tempos atrás era muito mais difícil, muito mais complexo. Doutor Moacir, o nosso delegado, foi muito feliz aqui em esclarecer, e aí entra o nosso deputado general. Ele fala que eu sou o comandante porque eu sou o coronel, mas ele é o general Ricardo Quirino, porque é ele que comanda essa situação aqui. E é interessante dizer o seguinte, eu tinha anotado aqui para tratar com o doutor Moacir, a subnotificação. Infelizmente, ainda é muito subnotificado esse tipo de crime. Às vezes porque o idoso tem um temor disso aumentar a violência ao invés de resolver. Às vezes não tem conhecimento dos canais a serem percorridos. E o Disque 100, que foi muito bem colocado pelo doutor Moacir, é de extrema importância, porque ele mantém a identidade que não é necessário. Pode, mas não é necessário que seja revelada. Aí as pessoas criam mais um encorajamento no sentido de fazer as denúncias. Então, é de grande relevância que nós tenhamos a conscientização disso. E todos que estão aqui, todos e todas, têm a responsabilidade de levar isso adiante. O doutor Moacir foi muito claro aqui no sentido de que as denúncias que chegam são apuradas. Então, a gente não pode ficar nessa ideia de que não vou falar que não vai dar nada. Sempre vai acontecer alguma coisa. Porque, com a graça de Deus, eu entrei na Polícia Militar em 86. Muita gente aqui não tinha nem nascido ainda, principalmente essas meninas aqui do Grupo Signos. Mas o que ocorria naquela época? Havia um sonho da Polícia Militar, da Polícia Civil, de trabalharmos integrados. Mas isso, pastor Cardoso, era apenas um sonho, era apenas teoria. A gente aprendia isso na academia, tanto na nossa quanto na deles. Ministério Público também, na época, com certeza, doutor Wagner. Mas nós não tínhamos essa integração efetiva. Hoje, graças a Deus, as nossas forças de segurança, todas elas, Polícia Civil, Técnica Científica, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, todos os órgãos que integram o sistema de segurança trabalham conectados, integrados. As nossas forças de inteligência trabalham integradas com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com as guardas municipais. Isso traz um alento, porque as notícias chegam e são disseminadas rapidamente nas forças de segurança, havendo a intenção, a necessidade de buscar o infrator da lei, isso será feito. Recentemente, nós tivemos um caso aqui que ficou muito notório, aquele pai que, infelizmente, cometeu aquele crime ardiloso, covarde contra as filhas. A busca foi geral, todas as forças de segurança estavam no encalço dele, e ele foi preso pela Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. Então, isso significa esse trabalho integrado, o resultado que ele traz para a comunidade. Então, eu quero ressaltar essa participação do doutor Moacir, no sentido de a gente precisa acreditar. Nós não temos mais em Goiás apenas a sensação de segurança, nós temos segurança efetiva, verdadeira segurança. Acreditem nas forças de segurança, qualquer delas. O pastor e deputado Ricardo Quirino foi muito feliz também em colocar que o policial militar
Na verdade, o policial militar e a Guarda Civil Metropolitana é quem está nas ruas fardado e muito próximo da comunidade. Infelizmente, o efetivo ainda não é suficiente, mas nós estamos incrementando, estamos trazendo mais gente. Agora, por exemplo, tem mais de 1.000 policiais militares entrando, 1.670, e nós vamos incrementar o efetivo. Mas nós estamos nas ruas à disposição da comunidade, seja pelo 190, seja pelo Disque 100, seja presencialmente com o policial militar na sua viatura. Nós temos essa orientação de atendimento geral da comunidade. Então, busquem essas situações. Uma outra coisa que eu disse que meu comandante está aqui orientando sempre, eu tinha anotado aqui, para que o doutor Moacir, o doutor Wagner, na medida que chegam os problemas que precisam de soluções, é muito mais adequado e eficiente a visão deles para nos trazerem as situações apresentadas. O que pode ser mudado na lei, doutor Moacir, que facilita o seu trabalho em relação a buscar o infrator com mais firmeza, a ter uma punição mais efetiva para que evite que o crime aconteça? Então, nos tragam isso. O gabinete do deputado Ricardo Quirino, o meu, estão de portas abertas para apresentar projeto como esse, que o deputado Ricardo acabou de sugerir. O meu primeiro projeto apresentado aqui e aprovado, que virou lei em 2019, foi exatamente obrigar aos condomínios horizontais e verticais fechados do nosso Estado a terem nas suas dependências as inscrições que indicam para buscar o atendimento à violência contra a mulher. A minha primeira lei, em maio de 2019, sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. E a gente carece aqui na casa, nós temos bancos de leis, nós buscamos como está funcionando nos outros estados, mas é claro que quem sofre a violência ou a possibilidade dela tem muito mais propriedade para nos trazer. Olha, se fizesse isso, mudasse esse artigo. O nosso português é tão complexo que, às vezes, se mudar uma vírgula de lugar, a lei fica mais dura, vai punir com maior firmeza o criminoso. Então, nos ajudem nisso. Não apenas quem está atuando diretamente, os presidentes de conselho, de secretarias que atuam diretamente, mas as pessoas que sofrem esses tipos de agressões, que nos tragam orientações, sugestões de projeto de lei, para que nós possamos atuar aqui verdadeiramente em defesa de cada um e cada uma. Esse aí eu já vou fazer, eu vou pedir nossa assessoria para fazer, assinaremos juntos, deputado Ricardo Quirino, deputado Coronel Dailton, no sentido de buscar a mesma efetividade que nós buscamos em relação ao Disque Violência contra a Mulher, o 180, que nós também tenhamos nos condomínios horizontais e verticais do nosso Estado a determinação de ter as inscrições em local visível e fácil também do Disque Violência contra a pessoa idosa. E já acrescento, nós fizemos 2, um para os condomínios fechados e outro para os veículos de transporte em massa, os nossos transportes coletivos. Nesse nós vamos fazer no mesmo. No mesmo projeto, a gente já obriga os condomínios e também os veículos de transporte. Então, fica essa contribuição. E anotei algumas outras coisas aqui, já foi falado, mas a gente precisa reforçar as pessoas idosas terem o cuidado necessário para não caírem em contos, em trabalho de estelionatários que vivem aí nas portas dos bancos, tentando atrair, buscando cada situação. Todo dia eles inventam uma coisa diferente. A tecnologia, as delegacias atuam, as promotorias atuam no sentido de dificultar, eles inventam outra coisa mais nova, inovadora, para oferir a aposentadoria que é tão suada, que as pessoas trabalharam a vida inteira para ter e acabam, num momento inoportuno, perdendo isso aí para o marginal. Então, tomem bastante cuidado, sempre que puderem, fiquem atentos. Havendo alguma situação, acione imediatamente as forças de segurança para que nós possamos atuar. Tá bom? Eu continuo aqui à disposição e a contribuição vem nesse sentido de buscar, de cada um. Não pensem que, vou falar isso aqui, alguém vai fazer chacota. Qualquer ideia é importante, porque a partir de uma ideia que aparentemente é simples, a gente junta aqui, todos nós que atuamos na área, pegamos nossa assessoria jurídica, a procuradoria aqui da Assembleia e vamos transformar isso num projeto de lei que seja eficaz e eficiente para o combate à violência contra o idoso. Da minha parte é isso por enquanto. Pronto, aí. Essa contribuição que a gente precisa, irmã, exatamente nesse sentido. Então, já incrementou mais ainda o nosso projeto, nos ambientes comerciais também. Muito obrigado, irmã.
Deputado Coronel Adailton, deputado Ricardo Quirino, né? Eu tinha até anotado aqui, mas acabei esquecendo. Também no sentido de sugestão desse trabalho firme e forte que vocês fazem na Assembleia Legislativa. Assemelhado ao hoje que nós temos, certo? Em ocorrências que a gente sabe de rua, independente do horário, independente do dia, a delegacia especializada pode não estar à disposição, né? Não está aberta, né? E da mesma forma que hoje nós temos a Patrulha Maria da Penha, eu acho que seria interessante, a título de sugestão, claro, que a gente tivesse algum patrulhamento voltado a essa violência também contra a pessoa idosa, algo mais, sei lá, no início, né? Vai começando, vai iniciando algo, uma menor estrutura, mas se for alguma coisa mais voltada, direcionada, certo? A um canal, digamos assim, de comunicação mais rápido da pessoa idosa, eu acho que cairia muito bem até para que a gente tivesse um diligenciamento lá da viatura mais rápido, para chegar até aquela vítima. Excelente ideia, doutor. Doutor Marcinho, tá vendo? A audiência pública é para isso que ela serve, gente. Às vezes as pessoas falam assim, esse deputado está inventando, está querendo jogar para a plateia, está querendo aparecer. Audiência pública com deputados sérios, igual é o deputado Ricardo Quirino, é exatamente no sentido de melhorar a nossa atuação, a atuação das forças de segurança e proteger mais, zelar mais das pessoas. Eu tenho agora de puxar um pouquinho a sardinha, a brasa para a nossa sardinha. O Batalhão Maria da Penha foi projeto meu aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. Eram apenas algumas patrulhas em algumas poucas cidades do estado. Havia uma em Goiânia, uma em Anápolis e uma em Aparecida. Nós criamos o Batalhão Maria da Penha para ter atuação em todo o estado. E a sua ideia é muito bem-vinda, doutor. Porque especializando os policiais no atendimento de determinadas ocorrências facilita muito. Porque a gente pode, igual acontece na Patrulha Maria da Penha, ter uma caracterização da viatura um pouquinho diferente. A pessoa idosa vai ver aquela viatura e saber, aquela é a minha, aquele me conhece, aquele conhece o meu problema. Parabéns, eu vou muito cortar o senhor aqui, antes de Vossa Excelência terminar, inclusive até uma ideia, né? Mais um. Vamos assinar esse projeto juntos de criação da Patrulha da Pessoa Idosa, quem sabe a viatura Lilás. Exatamente. A gente já pode colocar isso no projeto, né? Já colocar um protótipo aí da identificação da viatura. Muito bem. Aí, então vamos crescendo. Cada vez mais as ideias vêm, vamos frutificando. É plantando que se colhe. Está vendo só a importância da audiência pública? Eu sei que algumas pessoas querem falar, mas o doutor Wagner aqui tem muita coisa para falar sobre a participação dos dois. É um debate. Daqui a pouco abro a palavra, né, doutor Wagner? Para que as pessoas possam falar alguma coisa, eu só vou pedir para... alguém falou assim, vai falar isso mais. É isso aí, ó. Não fui eu, não. Eu tenho ouvido de... Eu pedi, eu não sei, eu falei que eu não sei como é o controle da temperatura, mas está muito frio. Está muito frio, eu não sei o controle, né? E como Goiânia está fria esses dias, aí não... É a técnica, né? Para dar verifica para a gente aí. Já verificou? Então, vou franquear a palavra ao doutor Wagner, só peço aí das nossas amigas e amigos que quiserem falar, sejam bem objetivos. Queria também só registrar a presença do nosso amigo Hugo Duarte. Hugo, fica de pé aí, Hugo. Olha só, Hugo. Ele é parceiro nosso aqui, comentarista no programa Alego Esporte. Fica de pé, que eu vou falar uma coisa aqui, eu quero ver se você vai tomar vaias ou vai ser aplaudido. Ex-goleiro do Flamengo, jogou com o Zico. Tá vendo? Eu sabia. Deputado Ricardo, eu quero aqui corrigir uma injustiça, parabenizar e agradecer a presença dos vereadores. Gente, o vereador, eu falo isso muito em qualquer lugar que eu vá. O vereador é o ente político mais importante do nosso país. A gente fica preocupado na hora da eleição com o presidente da República, senador, deputado federal, estadual, mas o vereador é a eleição mais difícil que tem, porque saem 800 candidatos para 15 vagas, 11 vagas, e principalmente tem pessoas da família juntos e viram uma correria danada, né? Pastor Cardoso, que é um especialista nessa área de formar chapas. E, principalmente, depois de eleito, é a primeira janela e a primeira porta que a sociedade bate. Porque todo mundo da comunidade sabe onde mora o vereador. Então, parabéns à atuação de todos os vereadores e parabéns pela presença aqui. Com o senhor, doutor Wagner, fique à vontade, meu amigo. Bom dia a todos, né? A todos e a todas. Eu gostaria de
cumprimentar o deputado Ricardo Quirino, e, em nome dele, todos os demais presentes a esta mesa, e, inclusive, não poderia deixar aqui de cumprimentar a nossa querida presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, que tem trabalhado junto com a gente, irmã Valdeci, né? Eu queria fazer aqui, inicialmente, uma ponderação. O deputado Ricardo Quirino, muito antes mesmo de ser deputado, ainda estava naquela candidato, ele me procurou no meu gabinete. Nós conversamos longamente e falamos sobre todas essas questões referentes à pessoa idosa. E ele me prometeu, falou: doutor Wagner, se eleito for, eu vou criar a comissão do idoso lá na Câmara, na Assembleia Legislativa. Eu fico assim, deputado, eu fico até sem condições de homenageá-lo por essa atitude. É difícil, né? Geralmente, a gente ter uma pessoa que realmente cumpre aquilo que se propõe, né? E o deputado encampou essa situação, essa questão do idoso, e trouxe isso aqui para a Assembleia Legislativa, que até então não tinha essa comissão. Isso é de fundamental importância para nós preservarmos os direitos do idoso. Eu não posso deixar também, inicialmente, de falar sobre essa campanha, né? A campanha ela é de fundamental importância para nós conscientizarmos, todos nós, todos. É um mês de julho para conscientizar sobre a questão da violência que impera, e lamentavelmente da pessoa idosa, que impera no Brasil. Só para os senhores terem uma ideia, de janeiro até maio, o Disque 100 recebeu 47 mil ocorrências de violência contra a pessoa idosa. Nós aqui em Goiânia não estamos em uma situação diferente. A situação aqui é séria, né? Além de nós recebermos as notificações do Disque 100, nós recebemos também as notificações dos hospitais. Quando o idoso chega no hospital, ele é atendido e o médico constata que ele teve algum tipo de violência, ele faz a chamada notificação compulsória e encaminha para nós. E aí começa o nosso dilema. E é isso aí, a nossa querida secretária municipal sabe muito bem, a senhora Maria Volone, porque nós somos obrigados a realmente saber o que está acontecendo com aquele idoso. Existem duas situações que devem ser colocadas aqui. A questão da violência, propriamente dita, está com o delegado, ele já explanou praticamente tudo para nós, né? Mas eu tenho uma outra questão séria, é a questão social. Porque, veja bem, o idoso que está sofrendo violência e o delegado atua, instaura o inquérito e tá aquela coisa mais, aí que ele vai apanhar mesmo, porque se eu não tirar ele de lá de dentro. Quando é mulher idosa, eu posso aplicar a Maria da Penha. E quando é homem, eu aplico o quê? Aonde que eu levo esse idoso? Ontem eu tive a oportunidade de estar na Câmara Municipal e falando com os vereadores a respeito disso. Nós falamos, o delegado falou muito bem sobre todos os tipos de violência. Talvez tenha esquecido de uma, que eu acho muito importante. É a violência institucional. É a violência institucional. É aquela em que o idoso, em situação de vulnerabilidade, de risco social, ele procura o ente público para ter um acompanhamento, para ter um acolhimento. E é essa hora que se bate nas portas e não consegue nada.
Nós vivemos uma situação terrível aqui, principalmente no município de Goiânia. E eu coloquei isso ontem para os vereadores. Realmente, em Goiânia, hoje nós não temos um município, uma LPI, um centro-dia, uma casa-lar. Já tive várias vezes com prefeitos reivindicando pelo menos o centro-dia. Me prometeu. E graças a Deus, depois que a secretária Maria Volani entrou na secretaria, assumiu a secretaria, ela também fez essa promessa, e eu tenho certeza que ela vai cumprir. Pelo menos o centro-dia nós vamos ter que ter em Goiânia. Nós precisamos, Maria. A situação de Goiânia é desesperadora com referência à questão da pessoa idosa. Os senhores não sabem o que eu passo naquela promotoria. Os senhores não sabem. Eu recebo diariamente 20 idosos no meu gabinete. 20 idosos por dia, por dia. 60% ou até um pouquinho mais questão de saúde. E sabe o que eles estão nos procurando? Medicamento de alto custo. E sabe o que esses idosos têm? Câncer, leucemia. Aquele remédio que custa 40, 50, 60 mil reais é a tábua de salvação da vida dele. E sabe o que eu tenho que fazer, senhores, para poder obter esse remédio? Mandado de segurança. É isso, essa é a realidade. Por isso que eu falo e digo, sempre repito, a pior de todas as violências é a violência institucional. É aquela que está insta dentro da nossa lei 10.741, Estatuto da Pessoa Idosa, e diz lá que é direito do idoso à saúde, ao transporte, à educação, e essa não está sendo acolhida. Nós não temos as políticas públicas relacionadas a todas aquelas previstas dentro da Lei 10.741 do Estatuto do Idoso. A gente vem lutando por políticas públicas há anos. E o deputado é testemunha disso. Quando candidato, ele esteve lá no meu gabinete, eu já expus a ele sobre essas questões. Então, é preciso, realmente, eu estou vendo aqui que há hoje um entrelaçamento, um abraço a essas pessoas que já fizeram tanto por nós, que trabalham tanto ainda por nós. Tudo isso que nós temos, aliás, se nós pensarmos bem, se nós existimos, é porque existiram os idosos, seus pais, seus avós, seus bisavós. São pessoas que merecem o nosso respeito, a nossa consideração. E o poder público tem obrigação, é verdade que o Estatuto diz que a obrigação de cuidar dos idosos é da família, mas o poder público também tem a sua obrigação. Se olhar o artigo 3º da Lei 10.741, fala que a obrigação é também do poder público, é da sociedade. Isso nós precisamos estar. E eu peço, inclusive, a todos os idosos que aqui se faz presente, e a todos os idosos de Goiás, que comecem a ler também a legislação, a Lei 10.741. Quando você completa 60 anos, a primeira lei que você tem que começar a estudar é a Lei 10.741, que é o Estatuto da Pessoa Idosa. Por quê? Porque é ali que está a garantia dos seus direitos, estão todos ali previstos. E reivindicá-lo é um direito de vocês. E o poder público ter as condições de fornecer esses direitos que aliás se encontram. Então, eu vejo uma situação muito séria com referência a isto. Eu peço que todos os idosos não deixem de ler a Lei 10.741, compreendê-la para poder reivindicar os seus direitos. E nós também não podemos permitir que vocês, idosos, continuem sendo invisíveis. Vocês não reclamam. Vocês já imaginaram essa situação? Os idosos vivem calados, está sofrendo, mas não reivindicam. Não se juntam a uma associação, mesmo ao conselho,
né? Vamos reivindicar os direitos. Porque, gente, digo com toda sinceridade, essas reivindicações, partindo de vocês, chegam no poder público, o povo tem poder, vocês têm poder. Então, nós precisamos aclamar esses idosos que estão aí, olha, esperando o benefício e não reclamam. Né? E, por outro lado, se não reclamam, é difícil a gente chegar aqui na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal e falar, olha, estão precisando. Então, por gentileza, façam isso. Bom, tratamos aqui de outros assuntos. A nossa querida... desculpa, Luciana Mota, ela falou sobre as questões da criação dos conselhos municipais no interior. Bom, o Ministério Público, já através, inclusive, da participação do próprio Conselho Estadual da Pessoa Idosa, instituiu, né, lá no Ministério Público, juntamente com o Conselho, o Conselho de Lei. É um projeto Conselho de Lei. E, com isso, nós saímos de praticamente pouco menos de 40 conselhos que funcionavam para 192 conselhos. Há necessidade, nós somos 245 municípios, há necessidade de continuarmos, né, nessa campanha. E ela continua, essa campanha ainda continua. E, juntamente com o Conselho, com a criação do Conselho, criou-se também o fundo. Né? O fundo. E aí surge um problema. Esse dinheiro do fundo, ele precisa ser revertido em favor do idoso. Então, nós precisamos, né, e aí já vem uma outra situação, até conversando recentemente com o deputado, expus aí num projeto que tem no estado de São Paulo, que chama São Paulo Amigo da Pessoa Idosa, em que uma das secretarias ela passa, então, também a fazer uma fiscalização com referência a esse fundo, para que ele não seja revertido para outras finalidades que não o interesse dos idosos. Né? Porque criar o fundo, criar o conselho e criar o fundo é muito fácil. Hoje, a nossa preocupação é saber se esse dinheiro realmente vai sendo revertido ao interesse do idoso. Tem muitos municípios que precisam realmente de um LPI também, de um centro-dia. Isso aí teria que verificar junto ao municipal, que seria o mais importante para ele, se é LPI, se é centro-dia. E aí, então, com esse dinheiro mesmo, ser revertido na construção desses LPI, de centro-dia, ou coisa dessa natureza, que a própria comunidade vai determinar. Bom, enfim, eu queria só fazer minhas as palavras do nosso delegado, o Marcer, né, porque nós vivemos essa angústia, não ter onde colocar os idosos que são vítimas da violência. E nós temos, deputado Quirino, nós temos lá na Câmara Federal um projeto que é antigo. Ele parece-me que da deputada, vamos ver se eu lembro o nome dela aqui. Ela inclusive, ela faz no projeto de lei dela, que está na Constituição de Comissão de Justiça, eu estive lá debatendo, aplicando a Maria da Penha na Lei 10.741, certo? As mesmas prerrogativas que se tem na Lei da Maria da Penha, na Lei 10.741. Isso porque estenderia, então, ao idoso homem, né, a possibilidade de nós, né, aplicarmos todas aquelas situações ali que é prevista para, no caso da mulher vítima da violência. E aí nós teríamos que ter em Goiânia também, né, aí já por conta da nossa secretária novamente, chamando a atenção, um local para que nós pudéssemos tirar o idoso onde ele está sofrendo a violência e colocá-lo nesse local até que nós possamos resolver, né, se ele quer ir ou não para o LPI, ou se ele quer, enfim, ter uma outra oportunidade. Porque muitas das vezes, gente, o grande problema que nós enfrentamos com referência a idoso é o seguinte, é que ninguém quer ficar com o idoso. Em Goiás, nós temos um problema sério. Eu sempre falo isso quando faço as minhas reuniões, é que, lamentavelmente, nós não temos a cultura de cultuar os nossos idosos. Essa é uma realidade.
Se nós pegarmos o estado de São Paulo, o estado do Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, se vocês verem as LPIs que lá existem, se for o centro-dia que lá existe, eu até recentemente estive em Santa Catarina, falei, olha, eu vou reservar já meu lugar aqui. Né? E sabe por quê? Porque lá eles contam com a ajuda das comunidades. Lá tem pessoal japoneses, italiano, aquelas comunidades. Daí eles acolhem realmente as suas pessoas idosas. E aqui nós precisamos começar a cultuar os nossos idosos. Nós precisamos cultuar, não é só respeitar, é cultuar. Né? São gente, são pessoas, né? E nós devemos muito para eles, devemos muito. Precisamos, né, assumir essa responsabilidade de cultuar esses idosos. Né? E, infelizmente, o que a gente está vendo é que não vem acontecendo isso. Né? E chama atenção porque há necessidade disso aí. Viu? E, enfim, estou aí para responder algumas perguntas que vocês quiserem, né? Estou à disposição. Deputado, mais uma vez, agradeço a oportunidade de ter nos convidado para estar presente, para ter essa conversa franca aqui, né, com os nossos idosinhos que aqui se fazem presente. E, enfim, é uma oportunidade sine qua non, né, para que a gente possa debater realmente e surgirem novas ideias que a gente possa melhorar, inclusive a atuação lá no Ministério Público com referência ao atendimento da pessoa idosa. Muito obrigado, deputado. Agradeço, doutor Gerson, sempre. A nossa equipe aqui está forte. O coronel Dailton quer passar, nosso deputado quer fazer algum comentário aí sobre mais uma novidade, né, coronel? Fique à vontade. Olha, eu já participei de várias audiências públicas, desde meu primeiro mandato e agora no início do segundo, mas, sem dúvida alguma, a mais proveitosa de todas elas é essa. E eu sei que vai crescer mais, vai aumentar mais. Olha, doutor Wagner, eu anotei aqui, eu sou secretário do nosso presidente da comissão, aqui, ó, o tanto de anotação que eu já fiz. E eu não fui nomeado secretário dessa comissão, não, mas eu estou aqui trabalhando nesse sentido. Muitas anotações aqui que nós vamos trabalhar, mas eu vou citar duas delas para não tomar muito tempo, porque eu sei que muita gente também deseja participar. Quero fazer, junto com o deputado Quirino aqui, um desafio, e orientado pelo nosso promotor aqui, ó, um desafio à Prefeitura Municipal de Goiânia. E como o prefeito não está aqui, eu vou desafiar a senhora Maria Ivelônia, Ivelônia. Senhora Maria Ivelônia, que é a secretária municipal. O nosso doutor Wagner cobrou aqui, ele já disse que não é de agora essa cobrança, ele só está fazendo ao vivo aqui agora, mas cobra direto lá, pelo que eu entendi, né? Porque toda hora ele dá uma olhada aqui para ela. Pelo menos a construção do centro-dia para o idoso. E o desafio é no seguinte sentido, secretária. Combinei com o deputado Ricardo Quirino, ele nem sabe, mas eu já combinei com ele. Nós vamos colocar agora, esse ano, em outubro, uma emenda em conjunto. O deputado Ricardo Quirino não sabia, mas ele vai colocar R$200 mil, o coronel Adailton colocar R$200 mil. O alicerce do centro-dia já vai estar pronto. O restante fica para a prefeitura. Isso está sendo gravado, está ao vivo, gravado pela TV Alegre, na presença de todos aqui que são testemunhas. Então, a bola voltou para a prefeitura, porque nós vamos dar o dinheiro do alicerce, viu, doutor? Então, essa parte resolvida. Uma outra coisa que eu acho muito interessante dentro da fala do doutor Wagner. Nós temos a oportunidade hoje, todos nós que declaramos imposto de renda, que somos já, lá na hora de receber o pagamento, a gente já é absolvido aí de 27,5%. Mas, na maioria das vezes, quem recebe mais um pouquinho, chega no final do ano, na hora de fazer a declaração, ainda tem que custear mais um pouco, deixar mais um pouco de dinheiro lá para o governo federal. Só que hoje existe uma oportunidade muito boa. Nós podemos destinar para o fundo do idoso ou para o fundo da criança e adolescente grande parte daquela verba que a gente tem que destinar ao governo federal. Eu fiz isso esse ano, já destinei para o fundo do idoso, e a gente pode, inclusive, escolher o município. Eu escolhi o centro do idoso ou o estado. Do município, mas do estado fica muito amplo, né? É melhor escolher o município que a gente tem a destinação mais correta. E a gente espera que ele seja bem utilizado, conforme já colocou o doutor Wagner. Eu destinei para Pirenópolis, para o fundo do idoso de Pirenópolis. Então,
a gente precisa pensar nisso, divulgar mais isso. Poucas pessoas sabem, às vezes, vai lá e paga o imposto de renda ou parcela para o governo federal de volta. Já destina diretamente para um desses fundos, ou o fundo do idoso ou o fundo da criança e adolescente. No nosso caso, nós vamos puxar a brasa para o fundo do idoso agora, né? Não vamos discutir isso, é para o fundo do idoso. Então, é muito importante que a gente... Senhora. Eles não concorrem entre si. O senhor pode destinar o mesmo tanto para o da pessoa idosa, pode destinar para o da criança. É que é pouco, né? Sendo pouco da minha parte, aí eu já escolho um só. Mas eu acho que é muito importante isso. Várias outras ideias colocadas pelo Dr. Wagner, eu anotei aqui, e junto com o Ricardo, no momento próprio, nós vamos discutir. Muito obrigado. Ó, eu vou fazer um desafio ao Branquinho. Branquinho, vem aqui, Branquinho. Eu sei que você ia tomar um café. Não. Pessoal, aqui está os nossos integrantes da Segurança Pública, mas falta a imprensa assumir um compromisso também. Vem aqui, Branquinho. Assumir um compromisso também. Vem aqui, Branquinho. Branquinho, só um minutinho. Pega aqui o microfone, por gentileza, que eu quero fazer um convite a você. Você pode dar um alô para o pessoal aqui e saber se o teu programa, que é líder de audiência, pode ser também um canal de denúncia para... advogado, jornalista, advogado. Branquinho, Rede Record, teu programa pode ser também um parceiro de canais de denúncia para nós enfrentarmos a violência? Primeiramente, bom dia, pessoal. Bom dia para quem eu não falei ainda. Muito obrigado pelo convite, deputado Ricardo Quirino, meu amigo. É um prazer sempre participar de discussões tão valiosas como essas. E eu tenho aprendido cada vez mais com o senhor sobre a questão da pessoa idosa, que é muito importante, né, pessoal? E sim, com certeza, nosso programa Cidade Alerta, que hoje, como o senhor disse, aí estamos só... Vou parafrasear alguém que o senhor conhece, que é o Henrique Chaves, que é o apresentador de Cidade Alerta lá de Brasília, do Distrito Federal, que o Cidade Alerta Goiás agora também está só subindo, só para cima. E aí, com certeza, a gente faz sim o compromisso, porque hoje o Cidade Alerta, talvez não, acho que já podemos dizer com certeza, que é o maior programa do Estado em questão de abordar questões de direito, questões policiais, enfim. E aí a gente faz sim o compromisso, e eu faço o compromisso, inclusive, de tentar aprender cada vez mais sobre essa questão. Inclusive, quando o doutor Moacir falou daquele caso, né, esse que o senhor trouxe especificamente, do filho, lá da questão das drogas, a gente noticiou ele na época, foi reportagem e tudo, e a gente está sempre acompanhando o trabalho da Delegacia do Idoso lá no setor universitário. Então, a gente faz sim um compromisso e contem com a gente. Inclusive, quem quiser, eu passo o meu celular pessoal para todo mundo, quem quiser entrar em contato direto. Quem quiser entrar em contato direto comigo para me trazer as pautas, me trazer as solicitações, as demandas, pode entrar em contato. Se quiser até anotar meu celular aí, pode anotar, gente, que eu passo para todo mundo. Até passei para o pessoal do grupo aqui, tá? O meu celular, ó, pega o celular aí, é 9... Pode passar diretamente. Às vezes, como aí vai chegando o celular, vai empipocando de mensagem, às vezes eu demoro a olhar um pouco, mas a gente olha todo dia. Inclusive, eu estava ali discutindo as pautas de hoje do programa, do Cidade Alerta. Inclusive, convido todo mundo às 6 horas da tarde para assistir, viu, pessoal? 6 horas da tarde já está todo mundo em casa. Manda um abraço para o pessoal aqui, lá no programa de hoje. Vou mandar. Vou mandar um abraço. Assim que começar o programa hoje, eu vou mandar um abraço. É 98517 6591, tá? Esse é o meu contato direto. A gente coloca lá o do Cidade Alerta e tudo, mas às vezes também chega muita mensagem por lá. Aí, se for alguma coisa, né, que exigir aí certa agilidade, certa urgência, pode me passar direto. No mais, compromisso feito, viu? E eu ia pegar um copo de café maior, porque aquele pequenininho ali não dá para mim. Pode ir lá agora. Tem que ser um copo... Tá liberado. O povo acha que até que eu estou tomando coca. Tá liberado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Olha, obrigado, Branquinho. Obrigado, TV Record. A senhora quer fazer algum comentário? Sempre, né? Os nossos... bem objetivo. Fica à vontade.
a ideia, a pergunta, a sugestão? Tem mais uma, a senhora, as duas, né? E a doutora Adriana também quer fazer um comentário sobre a questão da parte da assistência social. Primeiro ela levantou. Leva o microfone ali, dona Virgínia. Mas não é levar o microfone para casa, não. Só falar. Nome da senhora. Fala o nome da senhora, o local onde mora. Meu nome é Fátima Cordeiro da Paixão. Eu moro no Urias Magalhães, no condomínio Quartier São Martin. Ok. E eu fico assim muito feliz em saber estar aqui nessa comissão, porque hoje eu ouvi uma resposta de muito tempo. Eu vinha buscando assim a questão de proteção realmente dentro do condomínio, né? Vocês falando dessa placa para a gente estar colocando lá, para que as pessoas denunciem. Mas existe uma questão que, mesmo tendo a placa, né, a gente colocando, mostrando lá, existe uma certa, como é que eu falo, resistência ou coação, às vezes até mesmo dentro do condomínio, mesmo que a gente liga, para a gente ligar, a gente fica meio temeroso. O que poderia ser criado, né, assim mesmo diante dessa placa, que a gente tem essa liberdade de estar ligando, de ter alguém que, eu penso assim, que visitasse os condomínios, né, a gente da saúde ou da assistente social, para saber a quantidade de idoso, as pessoas que ficam abandonadas lá, que não têm condição e que têm medo, muitas das vezes, de estar ligando. Porque eu passei por essa situação de uma senhora que aconteceu um caso lá dentro do condomínio. Ela chegou em mim e foi contar um caso que da administração lá, que pegou o cartão, fez e tal, e que depois, na hora que ela foi cobrar, ela foi, como é que fala? Ameaçada. E, diante dessa situação, houve uma coação diante do condomínio. Ficou como se nada tivesse acontecido. Eu liguei no 180. No 180, nem não foi no 100, né? Para, diante dessa situação, não tive resposta. Eu vi com uma coisa coagida. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Para isso, até o doutor pode falar, existe o Disque 100, que é uma denúncia anônima, tá bom? Tá. Mas o doutor... Opa, ainda bem que eu bebi água toda. E bebi mesmo, tá bom? Tá bom. Obrigado, dona Fátima. Obrigada. A senhora... O nome... Mora onde? Meu nome é Vânia, né? Eu moro no setor leste de Vila Nova e a gente faz parte do grupo Signos, né? Da UNAT da Zefego. Então, igual vocês, né, o promotor lá falou, acho que foi o promotor que falou, né, que a gente pode destituir uma parte do imposto de renda, restituir a uma instituição, né? E aí nós gostaríamos de saber qual o processo que a gente faz para destinar a parte desse dinheiro para as instituições. Tá ok, já vai ver resposta. Também. Essa resposta também, né? Essa pergunta também. A Maria Velone quer falar alguma coisa, secretária? Responder sobre o desafio, né? A gente quer saber se vai aceito ou não. Sou piauiense tem o sangue, né? Mas sangue quente, né? Ainda misturou com sangue de goiano aí. Mas, assim, na verdade, é dizer que o nosso prefeito Rogério Cruz, quando eu cheguei, antes da primeira reunião que eu tive com o Conselho do Idoso e com o nosso promotor, querido promotor Wagner, doutor Wagner, o prefeito já tinha me colocado dessas demandas, né? Então, o que acontece? Aceitamos, sim, o desafio, né? Já temos aí o alicerce do Centro-Dia, mas eu quero já adiantar, deputado, de uma situação que já está acontecendo. Nós, foi determinação do prefeito que nós abríssemos uma casa de passagem para mulheres. Então, nós estamos saindo do prédio que nós estávamos, da secretaria, vai a Secretaria de Assistência, a Secretaria da Mulher, para o mesmo prédio,
Porque lá onde hoje é a Secretaria da Mulher, nós vamos abrir uma casa de passagem para mulheres. E aí, já de alguma forma atende o que o doutor Wagner está dizendo, desse espaço que a mulher idosa pode ficar até saber para onde que ela vai diante daquela situação emergencial. Então, a gente ainda fica com uma situação para o idoso, né, para o homem, mas do ponto de vista da mulher, com a casa de passagem, a gente já atende essa situação. A outra é que até conversei com a conselheira Luciana. Nós sabemos que uma construção, ela, por mais ágil que seja, ela entra num processo licitatório, ela tem um tempo. E hoje, a demanda que nós temos em Goiânia, ela não dá conta de esperar tanto. É importante a construção, estamos lutando por essa construção, mas eu estou pessoalmente visitando espaços para que a gente possa fazer parcerias e, o mais rápido possível, a gente possa estar iniciando o atendimento, tanto do Centro-Dia quanto da ILPI. Então, a nossa presidente municipal, numa reunião, já tinha dito para ela, né, presidente, de que entendo a importância das construções, queremos investir nisso, mas o idoso tem pressa. Então, não dá para uma coisa invalidar a outra. A gente já está procurando esses espaços para iniciar o atendimento de forma imediata. Muito obrigada. Qual o nome da senhora? Dona Tânia. E a senhora? A Marina. Eu vou levar o microfone até a dona Marina. A gente já está o horário avançado. Estamos já encaminhando já para o final da nossa audiência. E só registrar aqui o grupo do Centro de Convivência de Senador Canedo acabou de chegar, e também o senhor Davidson Fagundes está representando o nosso vereador Paulo Magalhães. Aí eu peço... Oi? Aí o senhor quer falar alguma coisa? Aí eu sempre peço, pessoal... O meu é rápido. Claro, fique à vontade. Eu gostaria de saber... Só o nome da senhora, desculpa, fala de novo. O nome da senhora, o som está bom. Dona Marina, prazer, dona Marina. Igualmente. Foi um prazer estar aqui com vocês e participar desta reunião com vocês e também nos apresentar, né? Eu gostaria de saber se há uma secretaria, pessoas para atender os deficientes auditivos, né? Velhos, idosos, né? Eu gostaria de saber porque a gente vê a dificuldade que eles têm de comunicar. Então, a nossa preocupação é porque quanto mais idoso é o deficiente auditivo, é mais difícil de estar comunicando, porque muitas vezes eles não sabem Libras, né? O de sinais. Então, eu gostaria de saber se existe alguma coisa em favor dos idosos surdos. Ouvi a pergunta dele e já responde como um todo. Eu só queria registrar também a presença, chegou agora o nosso vice-prefeito, que é prefeito lá de nossa querida cidade de Águas Lindas, Jorge Amaro. Por favor. Tem uma cadeira aqui, prefeito. Por favor. Olha, eu estive com o vice-governador Daniel Vilela, ele falou o seguinte, que o senhor é o segundo melhor vice-prefeito do estado de Goiás, que ele é o primeiro, já falou. Ele já falou isso, ele falou para mim. Olha, ele falou assim, olha, o Jorge Amaro lá, é difícil conhecer na história um vice-prefeito tão alinhado com o prefeito, e eu sou o primeiro melhor, ele é o segundo. Por favor. Que coisa, né? O vice do vice-governador, né? Você torce para o Vasco? Sou vascaíno. Ah, por isso que é vice. E acho que o pessoal não gostou, não, hein? Por favor, o nome do senhor? Francisco Lima. Que honra, senhor Francisco. Obrigado. E honra é minha que eu vou determinar para um conterrâneo, é o Adair. Eu vou correr com esse seu bigode. Porque nós somos pernambucanos, eu arranquei o meu, que estava dando muita canseira, né? Então, agora eu vou falar para você que é uma honra de estar aqui nessa audiência, nessa palestra. Se alguém merece, é eu. Eu sou o mais novo da casa, né?
o mais novo atleta da casa, daqui. Aqui é da sala, né? Por isso é que eu estou puxando a brincadeira. Quem tiver com fome, passa fome, que vai ter muita coisa para mim falar. Primeiro eu vou dizer. Eu entrei como um atleta no dia 11 de maio de 2008 e prometi para o presidente da federação que era primeiro, segundo e terceiro no pódio. E até o dia de ontem eu sou essa pessoa. Eu entrei com o obstáculo de ajudar 100 crianças e 100 idosos. Eu não vou ficar velho, não. Eu não vou ficar idoso, não. Eu vou ficar cada vez mais ficando novo. As minhas corridas é corrida de todo mundo me aplaudir, me dar palma e dizer parabéns. Mas não é parabéns que eu quero conseguir patrocinador para mim correr, não só no Brasil, e fazer a minha proposta. 100 crianças, eu dar a cesta base para ele, e 100 idosos, que vai ser no meu lugar, eu vou comandar. Eu vou viver 210 anos, vê quem quer, 210 anos, correndo do mesmo jeito. Do jeito que eu comecei, eu terminei. Obrigado, muito obrigado. Foi citado. Olha só, nós vamos... doutora Adriana, que eu vou ter que vetar a participação da senhora, dá só um bom dia e fala sobre essa questão. Né? Depois o coronel, justamente com a mesa, vai responder as 3 perguntas e nós vamos encaminhar o encerramento do evento agradecendo. Eu vi uma jovem com uma camisa, a senhora também aí, com a camisa com a gola azul. Fazem parte do Centro Dia de Senador Canedo, tá bom? Com o Fabiano, tá bom. Pensei que fosse de alguma unidade. Obrigado, Fabiano, que eu já ia fazer É bom ver jovens envolvidos. Então, a resposta aqui... A senhora quer falar alguma coisa? É bem rapidinho. Por favor, dá um alô. Primeiro, bom dia, vai fazer a palestra da próxima vez. Da próxima. A gente ia falar sobre os socioassistenciais, mas eu quero deixar só 2 sugestões, deputado. Tá? Primeiro, dizer... Acolhimento, quando o doutor Wagner fala, acolhimento, que acolhimento é esse que nós esperamos para a sociedade? E dizer, as ONGs, que são as associações, as instituições não públicas, de que forma ela está na cláusula de barreiras da violação de direito da pessoa idosa? Porque vários direitos foram citados, várias leis foram faladas, vários crimes foram falados também. Mas essas instituições, elas estão sendo fiscalizadas, é uma proposta. De que forma, doutor Wagner? É porque ela falta dinheiro ou porque ela recebe dinheiro público e não são fiscalizados? Que atitude nós, do poder público, podemos levantar para esse acolhimento? Outra sugestão. Secretária, como assistente social, companheira assistente social, nós conhecemos aí as barreiras do direito violados. Quero sugerir, quando a senhora falou que a secretaria tem uma pessoa responsável, uma gerência para gerenciar política pública para a pessoa idosa, vamos sugerir que vamos fazer essa cláusula de barreira, junto com a sociedade, levantar o que é essas oportunidades ou criminalidade do direito da pessoa idosa violadas. Então, são essas 2 questões que eu quero deixar. Obrigada. Eu prometo que, da próxima audiência, a senhora vai ser uma das palestrantes oficiais. E ela não vai reclamar, não. Eu só quero... Eu posso pedir para ser bem rápido, devido ao horário, porque nós temos que responder as perguntas, mas seja bem-vindo, é um prazer. Bom dia a todos. Eu gostei muito das palavras do promotor, quando ele fala sobre a violência institucionais. Nós temos que ir na causa o que está acontecendo nesse país. Na minha visão, esse país está todo desequilibrado. De cabeça para baixo, nós não já sabemos mais o que faz com esse país. É o seguinte, e como nós devemos fazer? São 3 coisas que estão acontecendo. Os condomínios, quando criaram aquele programa de moradia Minha Casa Minha Vida, umas organizações, junto com os condomínios, foi criado em todo o Brasil. Ela foi iniciada em Ribeirão Preto, está no Paraná, as organizações dos condomínios estão no Paraná,
os valores dos condomínios tá a maior pressão em cima do idoso e das outras pessoas. Isso aí é uma coisa. A violência institucional, como o promotor falou, a Constituição Federal é a primeira mais violada nesse país. E aí a outra coisa, devemos criar, deputado, criar instrumento para quê? Se o Estado não tem responsabilidade com a Constituição Federal, devemos processar o Estado. E a OAB e o Ministério Público devem ter um caminho para que o povo processe o Estado. Essa aqui é uma das coisas que devemos fazer. Por último, sugestão, deputado, crie um fórum permanente, já que os idosos estão interessados em debater mais sua situação, com mais tempo, de mês em mês, ou 2 meses, cria um fórum permanente do idoso. Seria por aí que nós vamos resolver o problema. Obrigado. Inclusive, até nós, passar aqui a palavra para que os nossos possam fazer algum comentário à mesa, e lembrar que nós já criamos o Fórum Legislativo Gerontológico aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, e cada mês nós visitamos o município para atender a todo o Estado de Goiás, o Fórum Legislativo Gerontológico do Estado de Goiás. Estamos definindo. O próximo será em Valparaíso de Goiás, nosso entorno, nosso querido entorno. Cadê o prefeito? Nosso entorno. Dia 26, agora, às 9h. Obrigado, meu amigo. O senhor quer falar alguma coisa, responder as perguntas? Fiquem à vontade e a gente dá um encaminhamento. Eu gostaria de responder algumas perguntas que foram formuladas, principalmente no que pertine à questão do Ministério Público. Nós fazemos as fiscalizações aos órgãos públicos, e é uma fiscalização bastante efetiva. E, além do que, quando há as reclamações, instauramos até o procedimento administrativo. Geralmente, o que a gente tenta fazer com que essas entidades, ou essas repartições públicas, ou mesmo o poder público, de uma maneira geral, ela faça um termo de ajustamento de conduta, para melhorar a atuação, melhorar o atendimento e coisa dessa natureza. Quando nós não temos essa viés, né, nós somos obrigados, então, dentro daquilo que a lei nos garante, promover a ação civil pública. Mas eu digo com toda a sinceridade aos senhores, hoje o que os diretores, o pessoal, o poder público quer é que se propõe a ação civil pública. Você sabe quando começa, mas não sabe quando termina, né? A justiça nossa hoje, ela não anda nem a passo de tartaruga, é a passo mesmo de... nem não sei do que é. Então, você entra com ação civil pública, daqui 10 anos ela vai ser julgada. Só que, veja bem, o pessoal diz o seguinte, mas eu não vou mais estar no governo, não é eu que estou governando, então daqui 10 anos é outro. Então, daí as razões pelas quais hoje a gente tenta, de maneira suassória, resolver as questões através do quê? De fazer um termo de ajustamento de conduta, né? A gente está, por exemplo, a nossa secretária, Maria Rolone, a gente tem tentado com ela todas essas medidas possíveis para a gente tentar ver se melhora essa atuação do município e sustentar com o necessário que os idosos necessitam, né? Enfim, a gente tenta fazer o melhor possível e dentro do menor espaço possível. Gente, nós seremos, em 2050, a 6ª população em número de idosos do mundo. 20% da nossa população será idosos. Hoje, nós estamos em 15% da nossa população. E se nós não começarmos a trabalhar hoje, urgentemente, nós não vamos ter como atender essa comunidade, certo? Então, é isso que eu gostaria de colocar, respondendo a pergunta do senhor e dela, dizendo que nós fiscalizamos. Assim como fiscalizamos todas as LPIs, centro-dias, casalares existentes particulares, né? E também tomando todas as atitudes necessárias, inclusive propositura de ações, inquérito, aquelas coisas todas. Mas a gente tenta resolver de maneira suassória, porque se nós formos propor ações, né, infelizmente, a gente sabe quando começa. Aí o idoso não pode ficar esperando. Quem já está com 70 anos, 80 anos, não pode esperar mais 10 para ter uma LPI, um centro-dia, uma casalar, né? Essas são as razões pelas quais a gente tenta resolver de maneira mais amigável. Obrigado, doutor. Coronel Dailton. Bom, eu também vou tentar ser rápido. Eu acho que, em relação à destinação do recurso do imposto de renda,
deve ter gente mais capacitada aqui para dizer, mas eu vou falar da minha experiência. O meu contador mesmo já orienta e me traz a relação dos institutos que podem receber essa doação e a gente já encaminha. É bem simples. O contador de cada um que faz a sua declaração já pode definir isso. Uma outra coisa em relação à Secretaria Municipal, o desafio, nós podemos mudar o desafio, não precisa ser para o alicerce. A destinação, o objeto desse recurso, a própria prefeitura define. Pode ser para uma reforma de algum prédio que, junto com o Dr. Wagner, a prefeitura destinar e nós vamos fazer a reforma dele com os 400, aí sai até mais rápido. Aí. Não precisa ser só o alicerce. Tá bom? Eu preciso responder ao seu Francisco Lima, que é meu conterrâneo do meu pai lá de Floresta, no Pernambuco, e quando a gente pergunta se ele está forte, ele fala firme e forte, sem medo da morte. E o bigode é em homenagem a ele, foi ele que pediu, e nós vamos manter assim, tá bom? Muito obrigado, parabéns ao senhor. Obrigado, Coronel Dailton. Doutor Moacir, fica à vontade, doutor. É bem rápido. Primeiro, pegar uma fala que o Dr. Wagner, o nosso promotor, falou quanto às medidas protetivas. A gente tem conseguido, Dr. Wagner, nos termos lá do artigo 43 do Estatuto da Pessoa Idosa, com a aplicação analógica da Lei Maria da Penha, junto às varas criminais de hipervulneráveis, que engloba pessoas com deficiência e pessoa idosa, o deferimento de medidas protetivas, certo? Para aquele idoso em situação de risco, seja no que diz respeito ao afastamento do lar de algum agressor, de algum ofensor, distanciamento, aquilo que, diante de uma situação mais complicada, o idoso ele pode ter acesso a essa medida protetiva, certo? A gente não vai ter um acolhimento, né? Um lar que ele possa ser deslocado lá diante daquela situação mais complicada. Mas a medida em si, a medida protetiva, certo? Para que o idoso possa ter acesso, é só comparecer à delegacia lá de atendimento ao idoso que a gente vai tentar solicitar e encaminhar para o judiciário o quanto antes. E para fechar, agradecer e parabenizar o deputado Ricardo Quirino, o deputado Coronel Dailton, pela iniciativa, pelo trabalho muito positivo que a comissão tem desenvolvido. E em nome da Polícia Civil do Estado de Goiás, em nome da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso, a gente se coloca à disposição para esse trabalho construtivo e sempre contem conosco lá. Muito obrigado. Obrigado, doutor Moacir. E eu já assumi também um compromisso com o doutor Moacir, mas fica para a próxima audiência para a gente revelar, tá bom? Ajudar e vamos estar de mãos dadas em apoio à delegacia do idoso. Minha amiga Luciana, considerações finais, agradecimentos. Gente, quero agradecer a oportunidade, agradecer muito aqui ao deputado Quirino e toda a mesa, né? O deputado aqui Dailton, e realmente estamos aí, estamos na luta, somos parceiros, né? Queremos estar juntos e falar também que, com relação ao imposto de renda, alguém perguntou da destinação, no ato quando a gente vai pagar o imposto de renda, fazer a declaração do imposto de renda, geralmente é de março a maio, aí a gente ali pode destinar, tem um local próprio na hora de fazer a declaração do imposto de renda e você faz a destinação. Lá mesmo no próprio formulário já vem perguntando, destinar para o fundo do idoso ou da criança? Assinala lá, do idoso. Aí pergunta, nacional, estadual ou municipal? For estadual, aí ele vai perguntar qual município. E só vai aparecer a lista dos municípios que tem o Fundo Municipal da Pessoa Idosa ativo. Hoje, no nosso estado, nós temos 90 municípios com o Fundo Municipal do Idoso ativo. E juntos aqui com a Assembleia, nós vamos chegar aos 246, que é a nossa meta. Muito obrigada. Obrigado. Nosso presidente, Luciano. Presidente querido. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos, ao Fabiano também, mas eu vou encerrar. Agora, eu já fui comunicado que tem uma conselheira aqui presente. Eu acho que é importante, Cláudia. Cláudia Plácido, vem aqui, a conselheira tutelar aqui de Goiânia, do Centro-Sul. Importante isso. Muito importante, tá bom? Porque sempre... Cláudia, por favor. Você é presidente do conselho atualmente lá? Está como presidente? Então, eu acho interessante a presença do conselho tutelar. Alguém pode falar, conselheiro tutelar, pessoa idosa, é importante, porque todas as vezes, em qualquer reunião onde eu fui, que tem um conselheiro, uma conselheira tutelar, sempre tem alguma pergunta para fazer para a conselheira. Tá bom?
Já pegou o microfone? Não vou deixar falar, não. Mas eu queria... se alguém... não vou deixar falar, não. Né? Deixa ou não deixa? Deixa falar, não, né? Ah, deixa? Quer ouvir? Então, é sempre bom. Eu fico feliz, porque quando eu vi a jovem com a camisa, eu perguntei ao Fabiano, eu perguntei se era de alguma unidade escolar, mas foi avisado que era do Centro de Convivência. Porque quando eu vejo jovens... o Centro Dia do Idoso lá. Ah, tá. Quem não quer falar? Pode ser breve? Tem um café lá para vocês. Então, vem aqui. Não, é democrático, né? Mas é devido ao horário. Mas eu vi assim as jovens lá. Eu vi as jovens. Essa audiência. É só um minutinho, Fabiano. É que eu vi a jovem, eu pensei que fosse de alguma unidade escolar, já registrar e agradecer, porque jovem. Deixa eu só, Cláudia, então, presidente do conselho lá do Centro-Sul. Isso. Estou como presidente do Conselho Centro-Sul aqui de Goiânia. E é um prazer, uma satisfação estar aqui presente, né, participando dessa audiência em defesa dos nossos idosos. Obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, a conselheira tutelar sempre tem. É Estou meio difícil não ter. Obrigado, Cláudia. E o Fabiano, você vai construir um centro de convivência aqui, é isso? Não, na verdade, nós somos um OCIP, né? Já tinha falado com o senhor. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, a presença da Tânia. Pede o pessoal ficar de pé. A Tânia Neco é nossa fotógrafa. A Tânia, sim. A Tânia já foi falada, e a família dela tá está toda aqui. Mas também está aqui prestigiando o pessoal do Centro Dia do Idoso, Senador Canedo. Eu gostaria que os nossos idosos ficassem aqui de pé. A vida destas pessoas foram alteradas. Eles não têm tempo para dar um testemunho agora, mas quem quiser tomar um café com eles e conversar, nós temos pessoas aqui que tinham um processo de mutilação, depressão, abandono, solidão, abuso sexual, que hoje já conseguem falar de forma clara, de como evidente, que venceram esses traumas por causa desse serviço que vem fruto do trabalho lá. Fruto do trabalho lá, e que a gente vem se desenvolvendo. No último dia 25 de maio, estivemos com a nossa secretária de Ação Social, a senhora Maria Ivelônia, a nossa irmã, que nos visitou no Centro Dia lá em Senador Canedo. Temos aqui a doutora Kênia, temos aqui o nosso diretor financeiro, João Vitor. Eu quero, breve, agradecer o senhor pelo bem que o senhor fez lá no Norte Goiano. Tive ótimas informações ontem do seu trabalho, promotor. E, sim, nós estamos vindo para Goiânia, já protocolamos o projeto na Secretaria de Ação Social do município de Goiás, porque tudo recai sobre o Centro-Dia e sobre a LPI. Se o promotor precisa de um lugar, precisa de um centro-dia. Se a justiça precisa de um centro-dia. Se o CREAS ou o CRAS... Então, a necessidade de um fórum permanente, há mesmo. Mas nós temos convivido no Brasil com muitas balelas e muitas falas intermináveis, e discursos intermináveis. O que nós estamos buscando aqui nessa audiência, sabemos que vamos sair daqui com isso de forma concreta, como já destinação de emenda para a secretária construir o alicerce do Centro-Dia, mas ela falou uma coisa muito interessante, todos perceberam que não dá tempo de uma construção em relação àquilo que está acontecendo dentro da cidade de Goiânia. E a nossa instituição, como é o OCIP, ela está entrando aqui num setor muito povoado de Goiânia para mitigar e minorar o sofrimento desses idosos que estão sofrendo violência sexual, psicológica, financeira, física. E nós queremos contar com o apoio da comunidade organizada e de todos os deputados e do senhor promotor, porque o senhor vai ser o primeiro, em nome de Jesus, a estar visitando esse espaço adequado para acolher 50 idosos aqui no município de Goiânia. Obrigado, Fabiano. Para encerrar, eu queria registrar também a presença, jamais poderia esquecer, da nossa presidente da federação, que é a doutora Irene. Ela está aí? Ivone, está aqui, doutora Ivone. Faz assim, pessoal, doutora Ivone, nossa advogada. Prefeito Jorge Amado, quer dar um bom dia? O senhor vai sair daqui magoado e vai voltar para Águas Lindas falando mal de mim. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Quirino. Prazer
aproveitar aqui essa oportunidade. Parabéns por presidir essa comissão. Lhe conheço há décadas, foi secretário do Idoso no Distrito Federal, e o senhor está na comissão certíssima, porque o senhor é um defensor há décadas da pessoa idosa. Parabéns. Deputado Coronel Adailton, parabéns também, obrigado. Doutor Wagner, bom dia. Doutor Moacir, Luciana, a secretária de Assistência Social, Marivelônia, a conselheira tutelar. Quero cumprimentar aqui a minha esposa e secretária de Assistência Social de Águas Lindas. Fique de pé, dona Aline. Quero cumprimentar o vereador Jailton, de Planaltina de Goiás, que estou vendo. E aos idosos, quero parabenizar e agradecer a vocês pela alegria que vocês nos transmitem, pelo conhecimento que vocês nos passam, pela sabedoria, pela vivência. Eu sempre falo, o que seria de nós se não fossem os idosos para nos ensinarem a viver, nos passar experiência e vivência, né? Vocês conhecem a vida muito mais do que nós, e dia a dia nós aprendemos com vocês e temos muito mais o que aprender. Eu falo, o idoso antigamente era sinônimo de tristeza, de apatia, de quem já tinha desistido da vida. Hoje, as pessoas mais motivadas e que mais têm vontade de viver são os idosos. Para nossa tristeza, os jovens estão morrendo. E para nossa alegria, os idosos estão vivendo e querendo viver cada dia mais. Quer ver? Qual idoso que quer morrer aqui agora? Ninguém, está vendo? Entendeu? As pessoas que mais querem viver são os idosos. Então, parabéns pela vida de vocês, que Deus abençoe. Parabéns a todos os representantes aqui de entidades que estão presentes. Mais uma vez, muito obrigado, deputado Quirino, que Deus abençoe a todos. Obrigado, prefeito. Leva o nosso abraço ao doutor Lucas. E vamos fazer os próximos fóruns, talvez lá, legislativo, em Águas Lindas. Vamos organizar, fazer uma grande festa. Bom, pessoal, não tendo mais nada a declarar, agradecer assim de coração a todos vocês, agradecer a Deus, acima de tudo, por nos ter dado vida e força para estarmos aqui. E lembrar que todos nós temos uma luta muito grande, mas o maior incentivador, protetor da pessoa idosa é o próprio Senhor Deus, que nos criou. E escolheu um homem de 75 anos para sair pelo deserto e criar uma grande nação, e nós somos frutos um pouquinho disso, tá certo? Obrigado, doutor Moacir, conta conosco, nossa conselheira Cláudia Plácido aqui do Centro-Sul de Goiânia, muito obrigado, tá bom? Cuida das nossas crianças, nosso amigo, companheiro, deputado, Coronel Adailton, muito obrigado. Vamos apresentar os nossos projetos. Doutor Wagner, muito obrigado uma vez, prefeito, e a todos vocês. Está encerrada a sessão. Obrigado.